Tudo bem, galera da Starling Academy of Music? Matheus Starling aqui. Eu tô com Rubão, nosso professor aqui da Starling Academy of Music. O Rubão, ele é professor multi-instrumentista, dá aula de baixo, toca teclado, violão, guitarra, bateria também. Foi o primeiro instrumento, mas eu não estudei. Mas também é excelente vocalista. E aqui na escola dá aula de baixo, dá aula de teclado e dá aula de teoria. Então por que eu chamei o Rubão? Além de ser um músico muito competente, toca no meu quarteto, ou seja, um músico da minha confiança também, ele está aqui no front, lidando diretamente com alunos de todos os níveis, e principalmente a galera que faz o curso introdutório, curso de harmonia, percepção 1 e 2. Então chamei o Rubão aqui para dar uma força, e ele vai fazer toda a primeira parte do curso, esse curso que a gente resolveu chamar de harmonia para amadores. Por que a gente resolveu dar esse nome para o curso e qual é a proposta desse curso? Tá? É um curso 100% prático, então não é um curso que vai ter uso de partitura, a gente não vai ficar se aprofundando muito em questões mais teóricas, a gente quer colocar vocês diretamente para entender e para executar a harmonia. Tá? Então, Rubens, quer falar mais alguma coisa nessa introdução aí? Não, me aprofundar mais na questão de qual é o objetivo do curso. É mais para aquele, de repente, aquele cantor que só quer se acompanhar, né? Às vezes o cara não quer saber aquelas grandes progressões, aquela forma de fazer e tal. Ele só quer se acompanhar, ele canta e tal, e não precisa de um outro instrumentista, às vezes tem aquele violãozinho. Então, esses aspectos bem básicos, né? Existe uma pequena receitinha de bolo ali que funciona em vários estilos que a gente vai fazer essa abordagem, né? Também tem a galera que toca guitarra, que toca baixo, que não quer fazer o curso oficial nosso de harmonia, que é um curso mais aprofundado, a gente já lida ali com partitura, porque nós usamos a metodologia da Berklee, e já desde a Harmonia 1 eles já abordam a partitura. Nós temos o curso de introdução à teoria também, onde a gente fala sobre vocês aprenderem a ler partitura, figura rítmica, parte melódica, toda a parte de intervalo, tá? Então a gente recomenda que vocês façam esse curso, mas não deixem de estar seguindo o cronograma de harmonia e percepção, começando lá pela introdução à teoria. Então olha só, a gente já escreveu algumas coisinhas aqui para vocês. Primeiramente eu vou falar de como a gente entende a harmonia, como a gente entende e organiza isso para ensinar. Então a gente botou aqui o método chamado MI, tá? É mais para vocês guardarem. O que é MI? Primeiro você entende o que acontece. Bem, o que é a harmonia? Quais são as harmonias básicas, as progressões básicas, né? Vocês vão perceber que existem fórmulas, existem modelos. Então você entende, ó, beleza, progressão 2, 5, 1, 1, 6, 2, 5. As progressões elas se repetem. Cada música que você ouve, ela é basicamente uma música que já existiu anteriormente. Quase ninguém ou ninguém está fazendo uma harmonia que é inédita. A música, ela nos últimos, talvez 30 ou 40 anos, ela é simplesmente repetição do que já foi feito. Tem pouca inovação harmônica, tá? Então primeiro você entende o que está acontecendo, quais são as fórmulas ou as formas, você memoriza isso, não é difícil, a gente vai ter muito exemplo prático para que você veja várias vezes e memorize. E por fim, você vai começar a identificar isso nas músicas. Quando você vê, por exemplo, um cara que acompanha muito cantores, o cara sai cantando e ele acompanha. Por que ele consegue fazer isso? Porque ele já tem um repertório de progressões na cabeça dele. Ele consegue identificar o que o cantor está cantando e ele fala, bem, pelo meu entendimento, isso aqui já parece com isso aqui. Por isso que ele consegue acompanhar. Então você vai conseguir, primeiro, memorizar, entender, e depois você vai começar a ouvir isso em músicas, você vai reconhecer isso, então você já vai ter um entendimento de executar para você mesmo. É o que a galera chama de tocar de ouvido, né? Não é uma coisa que vem do nada, são padrões melódicos que se repetem, né, que levam a fazer com que padrões harmônicos aconteçam. Sim. Então a gente vai trabalhar esses padrões, né, especificar cada um e dar as entradas ali de como a galera começa a organizar isso, como eles vão estudar isso, né? Sim. Porque isso geralmente foi passado pra gente assim, não, vai ouvindo aí, mas existe um método de estudo que a gente consegue chegar
a melhorar, né, a conseguir tocar essas músicas. Por exemplo, aqui, vamos pegar uma progressão super básica, que é 1, 6, 2, 5, naquela música Mamute, né? Quantas vezes você já ouviu isso, né? Então, o que se for botar em Dó? Dó maior, Lá menor, Ré menor e Sol. Você vai ouvir isso numa música pop, numa música para criança, você vai ouvir isso no jazz. Então, no pop vai estar aqui, ó, Ré menor é Sol, e no jazz vai estar aqui. Tá? São os mesmos acordes, eu estou colocando só tensões ou tétrades. E com o tempo você vai começar a perceber que tem muitas maneiras de você florear isso aqui. Então o que a gente está fazendo? Você está colocando mais cor, mas continua sendo um 6, 2, 5. Então se você entende essas progressões básicas, se você entende o que é harmonia tonal, harmonia modal, não se apavore, isso é tudo muito simples, tá? Você vai conseguir ter fluência, você vai conseguir entender, você vai conseguir identificar e logo você vai conseguir tocar. É isso? Não, exatamente, exatamente. Aí o que acontece é quando vem as melodias, né? A gente tocou os acordes aqui, os acordes de uma certa forma a gente até ouve mais. Mas quando o cara vai lá, canta uma melodia destacada, às vezes você fica perdido, né? Então, a gente vai trabalhar diretamente essas partes. Quando a gente vai pegar uma melodia e vai falar, essa melodia tá dando que intenção? Sim. Né? Então aí entra as funções harmônicas. Isso. E é importante também, a gente quer desmistificar muitas coisas aqui. Se você é um cara que é um músico profissional, que toca música de baile há 50 anos, mas o seu baile é rock, pop, se pegar um repertório de jazz, o cara não vai conseguir acompanhar de ouvido, porque não faz parte da formação dele. Ele não tem esse repertório mental de progressões e de músicas. Então por isso que é importante, né? Você tem que desenvolver também repertório. Uma das coisas que nós vamos trazer aqui são músicas do repertório comum, do repertório pop, né, do rock, do pop, ao jazz, a música brasileira, para que vocês tenham referência, até mesmo música infantil. Então a proposta é que vocês tenham referências reais, do mundo real, dessas progressões. É legal dizer isso. É legal dizer isso, que a gente vai trabalhar músicas bem populares que têm as progressões. Né? Porque geralmente a gente trabalha, né, com temas de jazz e tal, às vezes, né, as pessoas não têm acesso. Né? O cara que toca, às vezes, lá no barzinho e tal, música pop nacional, o cara não tem acesso ao jazz, às vezes, porque ele realmente não quer, nem todo mundo quer. Então a gente vai pegar temas populares conhecidos. Música de igreja também, tanto Rubens quanto eu, a gente toca na igreja, então muito repertório gospel, porque as harmonias, elas são iguais. A música pop, o rock e o gospel, que a gente toca, o worship, que a galera tanto fala, ou até mesmo, né, músicas mais congregacionais, não é diferente a harmonia, né? Muda muito pouca coisa, né? Então é isso, vamos para a segunda parte aí. Legal, primeira pergunta aqui, o que é harmonia e por que estudar harmonia? Tá? A gente não vai ficar teorizando muito sobre o que é harmonia, não vamos fazer um conceito histórico sobre isso. Na prática, o que é a harmonia? É você ser capaz de olhar uma cifragem, entender por que essa cifra está acontecendo naquela música, a correlação dela com a melodia. Então você olha para a cifra, você entende, fiz uma análise dessa harmonia, primeiro grau, sexto grau menor, 2, 5, voltou para o 1. Então é o entendimento da cifragem. E um segundo aspecto da harmonia é você conseguir olhar para uma melodia e conseguir harmonizar essa música, ou seja, colocar uma cifra em cima. Quando eu canto parabéns para você, é uma música, tendo ela harmonia ou não. Por quê? Se eu tenho uma melodia com um ritmo, né? Na verdade, para ter uma música não adianta ter só uma melodia solta. A melodia ela vem acompanhada do ritmo. Eu tenho uma música, eu tenho uma canção. A parte harmônica dela, ou seja, a parte dos acordes, é uma segunda parte. Você, inclusive, pode harmonizar de maneiras diferentes a música. Só que existe uma necessidade. O que essa música está pedindo, né? A gente está sentindo aqui que essa parte da melodia está na tônica. Ali, um dominante está pedindo um acorde para puxar uma resolução para voltar para o primeiro grau.
Então esse é um primeiro estágio básico de harmonizar uma melodia, e depois a gente pode passar para estágios mais complexos de reharmonização, né? É o que a gente chama de funções harmônicas. Né? A gente fala esses nomes assim, às vezes a pessoa se assusta, mas funções são coisas, é algo muito tranquilo de entender. Né? E as melodias, elas nos dão um sinal de que acorde a gente pode ou vai usar naquele momento. Né? A gente pode mudar as funções. Então, na verdade, tudo reside na melodia. A melodia nos pede o acorde que ela naquele momento ela está dando a intenção. Então é muito importante entender esses caminhos. E é legal também, eu sempre conto uma história, o Rubens é baixista, deve conhecer bem o Ney Conceição, né? Uma vez eu toquei com o Ney e a gente começou na hora a definir um repertório para tocar, e eu falei, pô, vamos tocar Solar? E ele falou, Solar, qual que é essa música? Aí na hora eu toquei e ele falou assim, aquela música que fica dando volta. Na hora tava o Chico Chagas também, que é do acordeão, que também é um músico muito empírico. Essa galera do baile, né, que desde criança tocando em baile e aprende de uma outra maneira. E eles se entenderam bem, assim, tipo, aquela música que dá volta, os dois entenderam. O que acontece? Na cabeça deles, cara, eles buscaram uma referência de uma música que dá volta, de uma outra música. Então você percebe a importância de você ter essas referências harmônicas. Músicas são músicas dentro de músicas. Né? Qualquer música que você está ouvindo hoje aqui, se você for ver a harmonia, você já vai encontrar milhares de músicas que possuem a mesma harmonia, que possuem inclusive uma correlação melódica muito grande. Até hoje em dia é muito fácil você plagiar, porque praticamente quase tudo, né, já foi feito. Eu perguntei uma vez também para o Mick Goodrick, falei, Mick, para onde que você acha que a música está indo? Ele falou assim a mim, cara, eu acho que harmonicamente praticamente tudo já foi feito. Eu não vejo mais para onde a música ia harmonicamente. Ele falou que talvez ritmicamente a gente pudesse ver mais modificações. Eu achei um aspecto interessante. E isso é bom para vocês que estão começando, bom e ruim. Qual o lado bom? Que fique tranquilo, não vai ter mais tanta mudança no mundo. Qual o lado ruim? O lado ruim é que muita coisa já foi feita. E isso é uma coisa interessante e esquisita para quem está começando a estudar a harmonia, porque você olha, cara, tem um mundo de coisas que já aconteceram. Lá no início as harmonias eram mais simples. É até interessante porque em temas de jazz, lá na década de 1930, 1940, 1950, os temas eram tocados com 4, 5 acordes. Mas você pega a mesma música que já está no Real Book, que é uma música que os temas estão cifrados, o que acontece? Está cheio de cifra complexa, cheio de reharmonização. Mas aquilo foi um estágio posterior da música. E ela se concretizou com aquele estágio final porque era legal a galera tocar daquele jeito. Cheio de bronca, harmônica, modulação. Mas no início a música não era assim. Então hoje em dia a gente pega tudo pronto, assusta, né? Fala assim, caramba, tem tanta coisa. Então qual é o nosso papel aqui como professor? É quebrar isso em etapas, né? Desmistificar, né? Desmistificar, mostrar que tudo aquilo que é complexo começou com uma coisa bem simples e foi se desencadeando, entendeu? A gente vai fazer com que você entenda essa simplicidade, né? Fazer com que você consiga tocar e até quando você vê uma coisa complexa, você vai saber de onde veio. Você vai entender, poxa, isso aqui vem daqui, mesmo que seja uma coisa muito complexa. Até porque, geralmente, as melodias são que a gente chama de diatônicas, né? As melodias estão todas dentro da escala e os acordes pode estar aquela loucura, mas a melodia já está dando a intenção de que aquela coisa veio de algo muito mais simples do que se imagina. E por exemplo, você pegar o blues, né? O blues é um bom exemplo. O blues inicial era um acorde, era um baixo, tá? Depois ele foi adicionado um quarto grau, uma movimentação de primeiro para o quarto grau, volta. Depois foi adicionado o quinto grau. Depois, com o tempo, o pessoal começou a dar aquela aspirada, blues com turnaround. E tem, assim, dezenas de possibilidades de turnaround. Por que acontece isso? Porque as pessoas vai ficando monótono tocar da mesma maneira. Então, depois de 5 anos tem uma mudança, mais 5 outra mudança. Então, 1940, 1945, 1950, só que você está em 2020 e pouco. Aí você tem que pegar tudo que já foi feito. Então, dê tempo ao tempo, não fica ansioso. Inclusive, eu peguei aqui o Real Book, que é o livro que a gente usa de referência,
O que você encontra aqui dentro? Você encontra a melodia e encontra as cifras em cima. Então esse modelo aqui do Real Book é o modelo que os americanos chamam de lead sheet, ou seja, é a folha que te lidera, ou seja, que é uma referência para você de como é a música que todo mundo vai ter acesso, tá? Então, você levaria essa folha aqui, entregaria para o baixista, entregaria para o saxofonista, para o tecladista, para o guitarrista, e todo mundo teria a mesma folha como um lead, ou seja, como uma coisa para guiar. Então, a cifragem de todo mundo é igual ali, a melodia é igual. Agora, o músico mais experiente, ele vai pegar aqueles acordes, ele já sabe quais tensões que ele pode usar, né? E que já é uma outra etapa, tá bom? Mas esse é o padrão que normalmente você vai ver no mundo inteiro. Uma partitura com uma cifra em cima. Isso aqui é suficiente para todo mundo, todo músico profissional pegar essa partitura agora e sair tocando a música. Ela já tem a melodia e a cifra, você não precisa de mais nada. E se você for perceber, em cima tem uma referência do ritmo. Swing, jazz, bossa nova, samba, pronto. O músico profissional vai pegar aquilo e ele vai tocar apenas com uma cifra e com uma melodia. Não, exatamente. Aí fica a coisa... É porque geralmente, ainda mais hoje em dia, músico profissional, a gente não tem aquele tempo para ensaiar, né, cara? Sim. Às vezes vem tem que estar coisa bem mastigada para você pegar ali, não, vamos cair dentro. Esse padrão de lead sheet aqui é ótimo, porque se você for pegar nos Estados Unidos, na Europa, isso é comum, né, os músicos se organizarem. No Brasil é um pouco mais zoneado às vezes, né? Tem gente que já tem uma expectativa, não, vamos pegar o repertório que a gente tem aí. Mas você pega uma galera que está acostumada a lidar com isso, essa organização é ótima. E quando você é um músico que você quer escrever suas próprias composições para as pessoas, basta fazer isso. Escreveu a melodia e em cima você põe a cifra e todo mundo vai entender. Vamos lá, ó. Por que estudar em graus, né? O Rubens falou, a gente falou aqui sobre graus. Aqui é Dó, Lá menor, Ré menor e o Sol, não é isso? Primeiro grau, sexto, segundo grau e quinto grau. Por que é importante você entender os graus? Porque se eu quiser transportar essa música para outro tom, é muito fácil. Fala um outro tom aí. Mi bemol. Mi bemol. Continua. Primeiro grau, sexto grau. E 2, e 5, e 1. Mi bemol, Dó menor. Fá menor e Si bemol. Tá? Mais alguma consideração a respeito de por que estudar em graus? A modulação é principal, né? Modulação é principal. E segundo, até para quando... aí já é para a parte mais básica também, quando a gente falar de funções e tal. E aí quando a melodia estiver trabalhando essas funções, você saber quais são os graus também é muito importante. Né? Você tem funções, falando basicamente aqui, né? A gente tem o primeiro grau, tônica, quarto grau subdominante, quinto grau dominante. Isso. Então você ter isso na cabeça vai ser muito interessante, porque a gente vai citar os outros graus também. Sim. Enfim, na aula a gente vai se aprofundar mais sobre isso. E o legal sobre graus é que o campo harmônico ele é imutável, ou seja, é sempre o mesmo. O campo harmônico maior é aquele campo harmônico maior há séculos, o menor também, e você não vai ter mais mudança nele. Então, isso é o legal, né? São coisas imutáveis. Está lá, do primeiro ao sétimo grau maior, ele tem uma estrutura, o menor também. Então, quando você vê essa música, ela é maior. Ela tem um campo harmônico maior. Qualquer coisa que acontece que não está no campo harmônico maior, também tem uma explicação. Mas o campo harmônico está ali, basicamente... 90% do que você vê na música pop, ela está respeitando o campo harmônico sem trazer nenhum acorde de fora. Por isso que é tão importante estudar isso isoladamente. Isoladamente. Você acelera esse processo, né? Quando você separa as matérias, guitarra, de harmonia, de percepção, você consegue trabalhar os aspectos e ver muitas coisas que você é fraco ainda e consegue colocar uma força ali em cima. Agora o aspecto de memorizar, né? Lembra que a gente falou? Primeiro você entende, né? Vai estudar sobre os graus, as progressões.
depois você vai memorizar essas progressões. Gente, não tem tanta progressão assim. Né? Eu falei da progressão 1, 6, 2, 5. Essa progressão aqui na música pop, ao invés de você ver 1, 6, ao invés de você ver o 2, você vê muito o 4. Então você tem aqui, ó, 1, 6, o 4 que está substituindo o 2. Então, olha só, 1, 6, 2, 5 é irmão do 1, 6, 4, 5, né? Então, olha só, você aprendeu duas progressões muito facilmente. Se eu tenho... É muito parecido com... Então, eu peguei uma progressão básica aqui, que poderia ser menor ainda. Poderia ser 2, 5, 1. Vou pegar aqui, ó, 2 sub 5, 1. Outra progressão aqui, ó, 1, 3 menor, 2, 5. Então, eu no primeiro grau aqui, como eu tenho o primeiro e o sexto grau menor, eu poderia substituir um desses acordes pelo Mi menor. Tá? Tem outra progressão também, né? 1, 5, 6, 4. 1, 5, 6... Quantas músicas você já ouviu isso? Né? Inúmeras músicas. Então, olha só, a gente falou aqui já de uma pancada de progressões para vocês, que está tudo vindo do mesmo lugar. Tudo está respeitando o campo harmônico, tá? Então, vocês vão memorizar, vocês vão primeiro entender, vocês vão memorizar essas progressões básicas, porque depois que você entende, você guardar isso é muito mais simples e faz sentido, né? Não é uma coisa sem sentido. Por que eu guardei isso mesmo? Eu não tenho a referência, né? É tudo super simples. Algumas dificuldades que as pessoas encontram com a harmonia. Eu acho que a principal dificuldade é você não entender sobre graus, isso muda tudo, tá? Então você está olhando os acordes ali e você não consegue entender que é primeiro grau, quarto grau, quinto grau. Então parece que cada vez que você olha uma progressão de acordes e muda o tom, você não consegue comparar. Então, quando você entende essas questões de graus, você tem um comparativo. Eu acho que um outro ponto também é você não ter repertório. Então, quando você tem o entendimento dos graus e você tem um repertório de músicas, tá? Você já dentro do repertório de músicas, você também está tendo um repertório de progressões. Então, você começa a entender que, 30% do repertório que eu estou tocando são músicas de 1, 6, 2, 5. Isso acontece muito, né? Alguém às vezes chama assim, pô, Matheus, vamos tocar numa gig e tal. Cara, 30% das músicas é tudo um 6, 2, 5, alguma coisa parecida. Então tudo é menor, quase tudo é menor. Então o que acontece? Você tem essa referência e você leva para tudo. Então ter compreensão de graus, ter um repertório e dentro desse repertório você consegue quebrar as progressões. A dificuldade também, principalmente para a galera que toca na igreja, né, ver uma melodia e você harmonizar a melodia, né? Isso é muito difícil para algumas pessoas. As pessoas às vezes acham muito complexo, né? Justamente por não entender aquela questão de funções e tal, aquela coisa toda. Mas não entender na matemática, né? Ouvir a melodia e perceber, né? Ter aquele ouvido, aquela percepção de para onde a melodia está te levando. Sim. Isso é um aspecto, acho que, extremamente importante. Eu falo muito para a galera tomar cuidado, que às vezes estuda harmonia no papel. Né? O cara pega um livro de harmonia, harmonia 1, harmonia 2, mas é tudo papel, sabe? Ele não vê aquilo se transformando em música. Ele não consegue ouvir aquilo, ele só vê. Então, tudo que você está fazendo, gente, sempre referência auditiva, referência emocional. A música trabalha com emoção, eu não estou falando aqui no sentido emocional de botar uma pessoa para chorar ou para rir. Mas quando você identifica emocionalmente a música, a gente sabe que o modo lídio ele tem uma sensação de suspensão. O modo mixolídio ele tem aquele som blues ou um som urbano. O som frígio tem aquele som um pouco mais voltado para a música flamenca. Então essas referências que você tem facilitam você perceber melhor as músicas, né? Essa percepção, lembra que eu falei? Você entende, memoriza e você identifica. Não é isso? Isso, a identificação vem dessa parte.
E é essencial para quem quer tocar de ouvido. Exatamente. Você conseguir ouvir e você identifica aqui em algo que você já passou. Porque se você nunca passou por esse processo, se não é algo que você estudou antes, percebeu antes, tocou antes, você não vai tocar. Porque não é inspiração, galera. Isso é um processo meramente racional. Né? Na sua cabeça, você tem uma prateleiras. Né? Quando você ouve algo, você tira lá daquela sua prateleira. O que acontece com muita gente? Eles não formam essas prateleiras auditivas. Então está descolado o conhecimento teórico do conhecimento auditivo. A gente tem que juntar tudo isso. Né? Então acho que eu já falei bem dos 3 passos, né? Que é entender, memorizar e você conseguir identificar. Acho que não temos mais acréscimos nos 3 pilares. Então vou quebrar aqui esse último questionamento antes de a gente começar esse curso na prática, que é reharmonização. Eu botei aqui mitos. Por quê? Porque a galera às vezes acha que reharmonização é uma coisa que está distante. Né? O pessoal vem falar muito de harmonia negativa, harmonia quartal, né? Atonalismo, dodecafonismo. Quando na verdade o primeiro passo da reharmonização é simplesmente você trabalhar com 2 coisas. Uma é você trabalhar bem as inversões dos acordes. Quando você trabalha bem a inversão, tem 2 contextos aqui. Uma é o baixo, como que o baixo está caminhando na música. Quando você trabalha com inversão, você pode ter baixo cromático, baixo estático, baixo com pouca movimentação, ou movimentações em terças, em quartas, em quintas, tá? Então tem muita riqueza na reharmonização apenas pensando em inverter acordes. E o segundo ponto é você mexer com as vozes dos acordes. Então você mexer com drop 2, drop 3, você conseguir conectar os acordes de forma mais macia, que a gente chama de voice leading, tá? Então só de você fazer isso bem, você já tem 90% do que você precisa em reharmonização. Tem um programa interessante do Toninho Horta com o Nelson Faria, que o Nelson fala assim pro Toninho, tô aqui com o Toninho, com o mestre das reharmonizações dele. Que nada, Nelson, só mexo com inversão. O Nelson deu uma risada, mas se você for pegar as músicas do Toninho Horta, você vê que o que ele faz muito, ele trabalha muito bem a inversão dos acordes, né? E ele trabalha muito bem também a questão das vozes guias. Por exemplo, eu tenho uma música aqui, vamos pegar Autumn Leaves, Lá menor 7, ó, Ré 7, Sol, Dó 7 é o maior, Fá sustenido, Si 7 e o Mi menor. Tem até a música do John Mayer com essa... Então olha só, tem um Lá menor aqui. Eu posso no Ré 7 manter o baixo em Lá. Eu posso agora no Sol 7, ó, inversão, Dó aqui, ó. Eu poderia fazer, ó, invertir Lá menor no Ré 7, ó. Ó o baixo na 7 é o menor. Ó o Sol com baixo na terça. Ó o Dó aqui. No Fá sustenido eu vim pra cá, mas eu poderia vir no Fá sustenido, ter vindo simplesmente pra cá, ó. Poderia ter vindo no Fá sustenido aqui, ó. Na hora do Si 7 eu posso, ó, botar o baixo na quinta aumentada. Ou eu poderia pegar aqui Lá menor, baixo na quinta aumentada. Aqui eu posso botar, ó, quinta aumentada. Eu tô falando para você, já tô começando a ir longe, querendo mostrar para você mais ou menos como que o Toninho Horta pensa. Isso, aí né? Você pensou no Toninho Horta, geralmente são harmonias mais complexas. Sim. Mas isso nas tríades, você resolve, né, fazendo essa linha de baixo assim de forma totalmente tranquila, fácil de assimilar. É aqui, ó, Dó menor, Lá menor, Ré menor. O que você pode pensar aqui, ó? Dó maior, o Lá menor aqui, ó. Ré menor, ó, mantive o baixo. O Sol aqui, ó. Tá? Só de ter mudado o baixo já mudou a cara toda. Poderia ter sido um Dó aqui, ó. Um Lá menor aqui, ó. Olha a questão da voz. Né? O Ré menor agora. Então, primeiro a gente estava falando de mexer com baixo e agora mexer com as vozes agudas. Então, olha só, gente, são os mesmos acordes. A gente só está mexendo com inversão ou está mexendo com a abertura do acorde, tá? Isso aí já é um segundo ponto. Vocês têm acesso a tudo isso
no nosso cronograma. Mas o que a gente está querendo dizer para você é que só trabalhando com inversão e abertura de acorde, você já tem 90% do que você precisa para reharmonizar. Então não entre nessa paranoia de, o que é legal que está lá longe, está lá na harmonia negativa, ou está lá no jazz moderno, tá mexer com coisa atonal ali dentro. Tudo isso é legal, só que isso é 10% que você precisa, 5% ou 1%. O que você precisa de maneira mais substancial está dentro desses parâmetros, não é isso? Com certeza. Então, galera, eu deixo vocês na primeira aula já com o Rubens, que vai falar toda essa parte tonal. Depois eu entro com vocês na parte modal. Vai ser divertido e vai ser muito prático. Deus abençoe. Valeu.